Fala, turma! Estudando para processo seletivo AGESUS. Você sabe, na sua prova haverá questões. Aliás, são chamados itens. E aí você julga certo ou errado. Tem, por exemplo, uma afirmação. E aí, de acordo com determinada legislação, você diz: essa afirmação está correta ou ela está errada. Então, neste vídeo, alguns itens sobre o decreto 11.790 de 2023 dispõe sobre a AGESUS. Provavelmente estará assim na sua prova. Conforme dispõe o decreto, assinale certo ou errado julgando os itens a seguir. E a seguir vem item por item. Por exemplo, este. Leia: certo ou errado de acordo com o decreto 11.790, que fala sobre a AGESUS. A diretoria executiva é composta de um diretor-presidente e de 2 diretores. Diretoria executiva, galera! E essas pessoas escolhidos e designados pelo presidente da República. Os membros da diretoria executiva terão mandato de 2 anos. Permitida uma recondução por igual período. Olha, turma, então, como eu disse para vocês em outros vídeos, você vê um item assim, você busca algo que esteja errado. Porque se tudo estiver certo, você marca aqui certo. Veja, diretoria executiva é composta de um diretor-presidente e 2 diretores. Você tem certeza disso? E são escolhidos e designados pelo presidente da República? É outra pergunta que você se faz mentalmente. Os membros dessa diretoria executiva, o mandato deles, 2 anos, menos que isso ou mais. E é permitida ou é proibida, vedada essa recondução? E se for permitida a recondução, é por igual período, ou seja, se realmente são 2 anos o mandato, poderia reconduzir por mais 2 anos. Mas se fossem 3, a recondução seria de 3 anos. A permissão, né? E aí? Vamos ver agora outro item. Compete à diretoria executiva, órgão de gestão da AGESUS, aprovar o estatuto da AGESUS, observado o disposto no artigo De propósito, trouxe esse tipo de enunciado de item, porque a pessoa não precisa se preocupar com o artigo, com a lei, com o ano, nada disso. Se houver erro, está até aqui, ó, em destaque na cor cinza. Então, aprovar o estatuto da agência AGESUS é competência da diretoria executiva? Primeira pergunta. Órgão de gestão da AGESUS. A diretoria executiva é esse órgão de gestão da agência? Então, 2 dúvidas para você pensar aí. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização das atividades de gestão da agência. A participação no Conselho Fiscal será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Turma, galera, quem tem assistido aos vídeos aqui do canal é o terceiro resolvendo questões de conhecimentos que estarão lá na prova, normativos da AGESUS. Houve vídeo em que já falamos sobre isso. Se você assistiu ao outro vídeo, provavelmente você acertaria este item aqui, neste vídeo, porque neste vídeo são questões elaboradas a partir do que está escrito neste decreto, que fala sobre a AGESUS. E aí, é considerada essa participação no Conselho Fiscal uma prestação de serviços públicos relevante? E além disso, essa prestação de serviço, ela é não remunerada ou remunerada? E mais, o Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização? Tudo bem? O contrato de gestão será disponibilizado na totalidade, integralmente na internet, pelo Ministério da Saúde e pela AGESUS, no prazo de 30 dias, contado da data de sua celebração, revisão ou renovação. Neste outro enunciado, ou chamado item, pela banca Sebrasp, é disponibilizado na totalidade ou parcialmente, e é na internet ou em diário oficial. E a disponibilização é pelo Ministério da Saúde e pela agência, apenas pela agência, apenas pelo Ministério da Saúde.
Prazo, 30 dias, mais ou menos que isso. E conta-se a partir disso, entendeu? Bastantes detalhes a serem observados em apenas um item. Mas você estudando isso aqui na hora da prova, você lê, se está bem preparada, bem preparado, automaticamente você identifica o erro que exista, ou talvez mais de um erro. Compete à diretoria executiva, órgão de deliberação superior, elaborar o balanço anual e a prestação de contas da AGESUS. Opa! Item anterior diz que a diretoria executiva seria o quê? Órgão de gestão da AGESUS. Então não é possível imaginarmos que também seria órgão de deliberação superior. Ou poderíamos? Tá vendo? São perguntas. E quem é que elabora o balanço anual e a prestação de contas da agência? É a diretoria executiva. E se ela for o órgão de deliberação superior, o item é certo. Mas se você achou um errinho, que seja, marque errado. Veja, os membros da diretoria executiva terão um mandato de 3 anos e eles são escolhidos e designados pelo presidente da República. E a diretoria executiva, composta de um diretor-presidente e de mais 2 diretores. E é permitida, sim, a recondução por igual período, e o período, nós sabemos, seria um mandato de 3 anos. Então, primeiro item, composta por um diretor-presidente e 2 diretores, legal. Escolhidos e designados pelo presidente da República, também tudo certo. Os membros terão mandato de 2 anos, aqui o erro, só isso. Não é mandato de 2 anos, mas mandato de 3 anos. Marcou errado, você garantiu um ponto. Você viu a fundamentação. O Conselho Fiscal é composto. Membros do Conselho Fiscal terão mandato de 2 anos, permitida uma recondução por igual período, observado o disposto no parágrafo 4º. Então, perceba, diretoria executiva, 3 anos. Conselho Fiscal, 2 anos. Também Conselho Deliberativo, 2 anos. No outro vídeo, eu falei para vocês, a estrutura da agência AGESUS, formada por diretoria executiva e por 2 conselhos, o fiscal e o deliberativo. São 2 conselhos. Eu guardo mandato de 2 anos dos membros. Já para a diretoria executiva, vamos fazer de conta, apenas para memorizarmos. É mais importante, então para ela, 3 anos. Eu disse que é para fazer de conta, tá bom? Só para você guardar. São 2 conselhos, membros têm mandato de 2 anos, permitindo, sim, recondução, e por igual período. Os membros da diretoria, mais importantes, bambambãs, 3 anos para eles, permitida a recondução. Conselho Deliberativo, Estatuto da AGESUS, quem é que aprova? É o Conselho Deliberativo, que é o órgão de deliberação superior da AGESUS. Então, você já aproveita essa fundamentação, sabe que a diretoria executiva não é o órgão de deliberação superior. Então, esse item já está errado. É o Conselho Deliberativo, que é esse órgão de deliberação superior. Mas estamos ainda nesse item aqui. Compete à diretoria executiva, órgão de gestão da AGESUS, aprovar o estatuto? Você viu que não. Quem aprova o estatuto é o Conselho Deliberativo. Item também errado. Então, não é competência da diretoria executiva aprovar o estatuto da AGESUS. Legal? O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização. Vamos ver a fundamentação. Compete ao Conselho Fiscal, órgão de fiscalização das atividades da gestão da AGESUS. A participação no Conselho Fiscal será considerada a prestação de serviço público relevante, não remunerada. É muito importante, é muito relevante essa prestação de serviço, mas não há remuneração. Então, neste item aqui, está tudo certo, porque Conselho Fiscal é órgão de fiscalização, fácil a associação, fácil de gravarmos, e a participação é prestação de serviço público relevante e realmente não é remunerada. Quem não estudou, talvez imaginasse, opa, se é importante prestar esse serviço público, vai ter remuneração? Não. Então está certo o item. Legal? E o contrato de gestão? Vamos lá ver a fundamentação. Será disponibilizado integralmente na internet, tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela AGESUS, no prazo de 15 dias. Galera, turma, galera.
contado da data da sua celebração, revisão ou renovação. Vejam que você precisa estar atento a números. Em legislações normativas, eu chamo de números mágicos. No prazo de 30 dias, não, você viu que é no prazo de 15 dias. Então, esse item, errado. E aqui, sabemos que é errado porque o órgão de deliberação superior, de acordo com esse decreto que estamos estudando, é o Conselho Deliberativo, não é a diretoria executiva. E quem é que elabora o balanço anual? E quem é que elabora a prestação de contas da AGESUS? Veja, elaborar o balanço anual e a prestação de contas da AGESUS é uma das competências da diretoria executiva. Tudo bem, mas a diretoria executiva é órgão de gestão da AGESUS. Legal? O órgão de deliberação superior é o Conselho Deliberativo. Delibera, decide. O órgão que decide, e é o órgão superior, Conselho Deliberativo. Órgão de deliberação, Conselho Deliberativo. Então, naquele item, apenas o erro aqui. Se não tivesse isso escrito, apenas dizendo no item, compete à diretoria executiva elaborar o balanço anual e a prestação de contas da AGESUS, você marcava certo. Mas, como existe este aposto explicativo, falando da diretoria executiva, isso aqui não corresponde à diretoria executiva. Diretoria executiva da AGESUS não é órgão de deliberação, mas o órgão de deliberação e é superior é o Conselho Deliberativo, marcou errado e ganhou ponto, porque você acertou. Legal, que tal? Gostou? Quer mais? Nas telas finais deste vídeo, vou deixar outros 2 vídeos já resolvendo questões sobre código da AGESUS, sobre o estatuto da AGESUS, e neste vídeo resolvemos questões que são chamados itens. Falamos, esse item está certo, aquele item está errado, sobre o decreto que dispõe sobre a Agência Brasileira de Apoio à AGESUS. Acho que, quanto aos normativos dessa agência, não está muito difícil ali no conteúdo programático. Bem fácil de estudar, é isso, é treinar. Legal? É perceber em um item aquilo que possa estar errado ou não. Muitas das vezes é apenas um número. Outras vezes, galera, turma, galera, apenas a existência ou não de um advérbio. Aqui precisa estar esse não. Advérbio de negação. Porque se ele não estivesse aqui, será considerada a prestação de serviço público relevante remunerada a prestação? Errado. Mas como tem um não, deixou o item corretíssimo. Legal? Bons estudos e até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma.